Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Seu capítulo 1, nós iremos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim o texto: Paulo, Silvânio e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de que não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o vivo e Deus verdadeiro, e para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, nessa noite, eu queria falar com base nesse texto de uma igreja digna de ser imitada. Nós estamos fazendo 55 anos nessa cidade. Será que temos sido modelo para as outras igrejas? Percebam comigo o versículo 7 do texto. O texto diz: de sorte que vocês se tornaram modelos para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. O que Paulo está dizendo aqui no verso 7 é que aquela igreja era um modelo a ser seguido. E nessa noite eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre uma igreja digna de ser imitada. E meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, algumas vezes nós encontramos no Novo Testamento igrejas que não são dignas de ser imitadas. Por exemplo, pensem comigo na igreja de Corinto, uma igreja onde havia divisões, haviam facções dentro dela, pessoas que se diziam de um apóstolo, outras pessoas se diziam de Cristo, uns de Pedro, uns de Paulo, a igreja toda dividida, cheia de partidarismo. Como se já não bastasse a divisão, era uma igreja que era conivente com o pecado. Havia pecado dentro da igreja e a igreja não tratava. De fato, essa igreja não é digna de forma alguma de ser imitada, porque era uma igreja que continha muitas falhas. Pense comigo talvez em outra igreja, veja a igreja de Laodiceia, uma igreja com uma boa teologia, uma igreja com conhecimento teológico muito bom, mas era uma igreja morna, era uma igreja sem vigor espiritual, era uma igreja extremamente fria espiritualmente. Agora veja, meus irmãos, quando nós olhamos para o nosso tempo, as coisas não mudam. Nós constantemente tomamos conhecimento em nosso tempo de igrejas que não devem sequer ser ditas como igreja, terem o nome de igreja, o que dirá imitá-las. Temos igrejas que trocaram a pregação do evangelho pela autoajuda, trocaram a salvação pela bênção da prosperidade, pregam somente isso. Temos várias e várias igrejas no nosso tempo que não são dignas de ser imitadas, porque são igrejas que se afastaram dos caminhos do Senhor, negaram e apostataram da fé. E infelizmente ainda tem crente que assiste certas pregações de determinadas igrejas. Assistem seus canais e até contribuem
com a ganância dos líderes de tais igrejas. Mas, meus irmãos, vejam o contraste. Vejam o contraste da igreja de Tessalônica. Paulo diz que aquela igreja era um modelo a ser imitado. E quando nós olhamos para essa igreja, há algo impressionante nela. A igreja foi fundada, deixe-me dizer, 3 sábados. Durante 3 sábados, Paulo se reuniu em Tessalônica para pregar o Evangelho. A igreja foi fundada por Paulo a partir de 3 sábados pregando. E veja que aquela igreja, mesmo apesar de ter passado muito pouco tempo ali na sua fundação, apenas 3 semanas, é uma igreja que floresceu de forma vigorosa. A ponto de Paulo, no verso de número 2, dizer que todas as vezes que olha para aquela igreja, ele tem o coração inflamado em gratidão. Veja que o verso 2 ele diz: eu louvo ao Senhor sempre que eu lembro de vocês. Paulo está aqui agradecendo a Deus pela vida daquela igreja, uma igreja que é digna de ser imitada. E no que Paulo vai descrever a partir do verso 3, nesse louvor que Paulo irrompe aqui, ele nos dá, meus irmãos, 3 características que provam que aquela igreja deve realmente ser um modelo a ser imitado. O que Paulo está dando aqui para nós são 3 características que provam que a Igreja Batista de Apodi, nesses 55 anos, devia ter imitado a igreja de Tessalônica. E se ele não imitou, se a Igreja Batista de Apodi não imitou essa igreja, então a partir de hoje ela precisa imitar essa igreja, porque de fato ela é uma igreja digna de ser imitada. E a primeira característica disso, que ela é digna de ser imitada, é a sua capacidade de viver o Evangelho. Paulo está dizendo aqui que aquela igreja tem a capacidade de viver o Evangelho. Eu quero chamar a atenção de vocês, meus irmãos, para o versículo de número 3. Veja o que Paulo está recordando. Paulo está pensando aqui e tentando visualizar aquela igreja. E veja a definição da vida que aquela igreja tinha. Ele diz, em primeiro lugar, que eles eram alguém operosos na fé. O verso 3 diz: recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da vossa operosidade da fé. O que é uma fé operosa? É uma fé que opera, trocando em palavras mais claras. Aquela igreja era uma igreja que praticava o evangelho em qual ela cria. É uma igreja que colocava sua fé em prática. Ela não é uma igreja que era apenas ouvinte da palavra. Ela era uma igreja que praticava a palavra que ela ouviu. Isso é importante demais, meus irmãos. Nós somos salvos pela fé. Constantemente nós temos pregado aqui nesse púlpito que nós somos salvos pela fé, unicamente pela fé em Jesus. Mas a fé sem obras, ela é morta. Tiago ele vai muito bem dizer isso no capítulo 2, verso 18 ao 20. Que a fé sem obras, ela é morta. Aliás, é uma fé de demônios. Porque os demônios creem que Deus existe, têm uma crença que Deus existe, mas eles não se dobram, eles não obedecem, eles não se rendem. Uma fé sem obras, ela é ineficaz. E aquela igreja, ela tinha fé e ela praticava, meus irmãos. Se nós queremos ser uma igreja digna de ser imitada, nós precisamos começar a praticar o evangelho em que a gente creu. Nós precisamos colocar a nossa fé em operação. Nós precisamos começar a praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Mas essa igreja não apenas tinha uma fé operosa, uma fé que colocava em prática aquilo que ela aprendeu, mas era uma igreja que tinha e que possuía uma abnegação do amor. Veja o que ele diz, o texto ainda. Recordando-nos da operosidade da vossa fé e da sua ou da vossa abnegação do amor. Deixe-me dizer uma coisa interessante. Eu não sei quantos de vocês aqui nessa noite têm a Bíblia NVI, mas eu quero dizer que a melhor tradução de abnegação está na NVI. A NVI traduz essa palavra por esforço motivado pelo amor. E por que o apóstolo Paulo escolhe a palavra esforço? A palavra no original aqui, esforço, significa algo que consome as suas energias, em que você se gasta a ponto de ficar exausto.
O que esse texto está dizendo é que aquela igreja tinha um amor em que ela vivenciava esse amor de forma profunda até ficar exaustas. E por que, meus irmãos, que nós precisamos nos esforçar para amar? Aquela igreja se esforçava para amar. Por que a gente precisa se esforçar tanto para amar? Porque nosso coração é uma fábrica de ídolos. E constantemente nós estamos amando alguma coisa acima daquilo que a Bíblia manda para amar. Constantemente nós estamos amando a nossa profissão, o nosso bem-estar, em detrimento daquilo que Deus disse que era para ocupar o centro do nosso amor. E o que é que deve ocupar o centro do nosso amor? O centro do nosso amor deve ser ocupado em Deus e nas pessoas. Nós devemos gastar as nossas energias tentando amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso sim é que leva em consideração a palavra que Paulo está usando aqui. Nós precisamos amar o objeto correto. E o nosso amor deve ser colocado na pessoa de Deus e no próximo. O que Paulo está dizendo aqui é que aquela igreja, ela operava, ela era uma igreja que colocava em prática aquilo que ela aprendeu, mas era uma igreja que se esforçava para amar. Quantas pessoas naquela igreja não foram perseguidas, perderam suas coisas, perderam suas posses, e foi justamente o amor abnegado daquela igreja, com relação aos bens, com relação ao tempo, com relação às suas próprias liberdades, que fez com que aquelas pessoas provassem do verdadeiro e genuíno amor de Deus, transmitido por meio da igreja. Nós precisamos, meus irmãos, colocar em prática o que nós aprendemos, mas nós precisamos muito ter um amor abnegado. Nós precisamos muito nos esforçar para amar. Para amar aqueles que nos perseguem. Eu sei que é muito difícil a gente amar aqueles que nos perseguem. Às vezes a gente acha até difícil amar um irmão só porque falhou com a gente. Mas o que Paulo está dizendo aqui para aquela igreja é que eles deveriam se esforçar por amar incondicionalmente. A marca daquela igreja ali era amar. Era uma marca que ele queria que aquela igreja tivesse, que eles se esforçassem para amar. Mas aquela igreja, meus irmãos, vivenciava o evangelho, não apenas porque eles colocavam em prática o que eles aprenderam, tinham uma fé operosa, não apenas por causa da abnegação e do esforço que eles tinham para amar, mas também por causa da esperança que eles tinham. O texto do verso 3 conclui dizendo: a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela igreja vivenciava o evangelho, colocando em prática, amando, mas acima de tudo tendo esperança. E essa esperança aqui desse texto é uma esperança que nos dá conforto em meio às tribulações, que nos dá conforto em meio às provações, em meio às dificuldades da nossa vida. Essa esperança não se trata de uma situação, de não ter dificuldade, de estar com a conta em dia. Essa esperança se trata de uma pessoa. A nossa esperança se resume a uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é o motivo, a causa maior, o fundamento de toda a nossa esperança. Se nós perseveramos na fé e não abandonamos a igreja, é porque nós confiamos no Cristo em quem a gente tem crido. E o verso 10, meus irmãos, diz quem é esse Cristo. O verso 10 diz que esse Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados. Esse Cristo morreu para pagar a dívida que eu e você tínhamos para com Deus. Nós não tínhamos como pagar as nossas dívidas porque nós somos pecadores. Não podemos oferecer nada a Deus, absolutamente nada, porque nós estamos perdidos e condenados. Mas Jesus vem e Ele paga a penalidade pelos nossos pecados. Naquela cruz Ele morre no meu lugar, para que eu não seja condenado. E é isso que a esperança tem a ver. É a ver com a pessoa de Jesus, com o sacrifício dele, com a ressurreição dele e com a vinda dele. A igreja espera, labuta, a igreja vivencia diariamente o evangelho. Aquela igreja ali de Tessalônica, ela estava disposta a viver esse evangelho, por causa que ela tinha uma esperança centrada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia o nosso Senhor abrirá os céus e voltará.
e retornará. E será a minha fé nele, a minha confiança nele, unicamente nele, que vai me livrar da ira que há de vir. Deus, ele ajustou um dia em que trará as contas. Um dia todas as pessoas, as que morreram, as que ainda estiverem vivas, estarão diante do tribunal de Cristo. E Deus pedirá conta de todos os seus atos. E a nossa esperança, a esperança daquela igreja, era a pessoa bendita de Jesus Cristo. Aquela igreja, meus irmãos, era uma igreja que tinha uma capacidade de viver o Evangelho. Eles viviam o Evangelho de forma maravilhosa. É por isso que eles são modelos para que nós sejamos imitadores. E, meus irmãos, tem uma aplicação interessante nesse ponto, eu quero trazer para vocês. As nossas obras, a nossa capacidade de viver o Evangelho em amor, em esperança, é o que prova que realmente fomos eleitos por Deus. Veja o que diz, meus irmãos, o versículo de número 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Quando Paulo olhava para aquela igreja e via a sua capacidade de viver o Evangelho, Paulo poderia olhar para aquelas qualidades que aquela igreja tinha, que aquela igreja vivia e dizer, de fato, vocês são pessoas amadas por Deus e, portanto, eleitas por Ele. Meus irmãos, tem muita gente aproveitando a pregação, o resgate da pregação da eleição divina, em que Deus escolhe pessoas, predestina pessoas, que Deus soberanamente escolhe pessoas, para achar que elas foram escolhidas por Deus, e portanto, se eu fui escolhido por Deus, se eu fui predestinado por Deus para me tornar a imagem e semelhança de Cristo, então eu posso viver de qualquer forma. Se a salvação é pela graça de Deus, por meio da eleição dEle, por meio da escolha soberana dEle, eu posso viver de qualquer forma. Não é o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que quando uma igreja demonstra sua capacidade de viver o Evangelho, de fato ela é uma igreja eleita. Quando uma pessoa tem a capacidade de mostrar os frutos da eleição, é que de fato ela é uma eleita. É alguém que foi escolhido por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ninguém diga que é salvo e depois passe a viver no pecado. Ninguém diga que crê na eleição, crê que foi escolhido por Deus e depois vai viver na prática do pecado, afundado em pecado. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia nos chamou à santificação. A Bíblia nos chamou a ter uma vida pautada e evidenciada pelas virtudes do Evangelho. E nada melhor e nada mais claro do que olhar para esse texto aqui, onde a fé, a esperança e o amor estão juntos. Aquela igreja é digna de ser imitada, por quê? Em primeiro lugar, porque ela era uma igreja que tinha sua capacidade de viver o Evangelho. A primeira característica daquela igreja que nos mostra que ela deve ser imitada é a sua capacidade de viver o Evangelho. Em segundo lugar, aquela igreja é digna de ser imitada também por sua disposição em sofrer pelo Evangelho. E aí eu queria chamar a atenção dos versos 5 e 6. O texto diz: porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. E com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Eles receberam a palavra, eles creram na palavra, e o que foi que aconteceu com aquela igreja? Imediatamente aquela igreja começou a sofrer perseguições. Meus irmãos, caso vocês não tenham
conhecimento da fundação dessa igreja, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 17. Os versos de 1 a 4 falam do que eu já citei aqui, em que aquela igreja foi fundada a partir de 3 encontros de Paulo nas sinagogas daquela época, pregando o evangelho. Digamos que 21 dias, ali, 3 finais de semana. E aí, o texto diz que Paulo expunha, dizendo que Cristo era de fato o Messias, de forma poderosa, como o verso 5 do capítulo de Tessalonicenses vai dizer. Paulo, de forma poderosa, eloquente e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, converteu várias pessoas naquela localidade. É o que diz o verso 4. Só que veja o que o verso 5 vai nos revelar. Depois que o evangelho foi pregado com poder e com ousadia por Paulo, olha o que o texto diz. Verso 5. Os judeus, porém, movidos por invejas, trazendo consigo homens maus dentre a malandragem, ajuntaram uma turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes têm transtornado o mundo e chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Meus irmãos, vejam que aquela igreja no início, logo no início, ela já nasceu sob o fogo da perseguição. Mas o que nós vemos é que a perseguição não engoliu aquela igreja. A perseguição não destruiu aquela igreja. E por que a perseguição não destruiu aquela igreja? Porque aquela igreja tinha disposição em sofrer pelo evangelho. Essa é uma característica que nos prova que ela é digna de ser imitada, porque é uma igreja que a sua disposição era sofrer pelo evangelho. Meus irmãos, sofrer pelo evangelho é uma marca de todos os servos do Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, ele vai dizer que se perseguiram o mundo, ou se eles me perseguiram, se o mundo me perseguiu, ele vai dizer: não espere coisa melhor para vocês. Se eles me odiaram, se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também. Meus irmãos, a igreja, ela sempre resistiu às perseguições. Sempre. E o mais interessante que eu vejo nesse texto aqui, meus irmãos, é que o texto diz que aqueles irmãos receberam a palavra, enfrentaram, tinham a disposição para sofrer o evangelho, mas eles se alegravam. Note que a perseguição não esfriou a fé deles. A perseguição não desanimou a fé deles. Pelo contrário, o texto diz que eles receberam a palavra, eles continuaram crendo na palavra e com alegria no coração. Meus irmãos, há um grande exemplo para nós aqui. Veja a disposição dessa igreja para sofrer pelo evangelho. A alegria dessa igreja em poder sofrer pelo evangelho, em poder estar firme, anunciando, crendo e divulgando esse evangelho. E sabe o que é que me vem à mente? As perseguições modernas. Não pense que a igreja, ela tem bons dias hoje, melhores do que os dias passados. A igreja hoje, meus irmãos, é perseguida de todas as formas. O erro teológico tem entrado dentro da igreja. E onde o erro teológico entrou dentro da igreja, a igreja morreu. Perseguição, martírio, nunca destruiu a igreja. Satanás sabe disso. Quanto mais Satanás perseguia os cristãos na igreja primitiva, mais eles cresciam. Não adianta perseguir a igreja. Perseguir fisicamente e matar só vai fazer nascer mais crente. Pega a China. Há quanto tempo a China vem matando gente que se diz cristão?
Recentemente, um jornal britânico anunciou que provavelmente a China será o país com maior quantidade de cristãos em 2030. Não adianta. Você mata os cristãos, nasce mais. Não tem como destruir a igreja. Mas Satanás sabe que a partir do momento que ele coloca o erro doutrinário na igreja, a igreja morre. Olhe para a igreja da Europa. O liberalismo teológico entrou dentro daquela igreja, o erro doutrinário entrou dentro daquela igreja e a igreja da Europa morreu. A ponto de hoje, nós precisamos enviar missionários para a Europa. A Europa era o berço da cristandade. O evangelho se espalhou a partir da Europa. E quando eu olho para o nosso tempo, meus irmãos, as dificuldades são as mesmas. Nós temos leis no nosso país que impedem-nos de afirmar categoricamente as questões concernentes ao evangelho. Nós não podemos afirmar que há um rei soberano sobre todas as coisas e que, portanto, é ele quem dita as regras a partir desse livro. Note que lá em Atos 17, os acusadores da igreja dizem, olha, esses homens dizem que há outro rei, é esse Jesus. E a igreja deve afirmar isso, que Jesus é o rei e que as pessoas e o mundo devem lealdade, submissão, obediência a ele. Não é o Estado que diz o que é arte, é a palavra dele. Não é o Estado que diz como devo educar o meu filho, mas é a palavra desse rei. A Bíblia é o cetro, é ele quem governa todas as coisas, a partir dela, ensinando o que ele deseja para cada um de nós. E às vezes, tem cristão que tem medo de se posicionar contra a ideologia de gênero na internet, porque vai ser taxado de homofóbico, porque vai perder amigos, porque vai ficar mal visto, algumas pessoas não vão gostar de você. Recentemente em nossa cidade, uma determinada autoridade pública, depois de uma decisão da nossa Câmara de evitar que a ideologia de gênero seja pregada, enalteceu a decisão, e imediatamente pessoas foram lá, na mídia social do homem, criticar, condenar e apontar. Aquele homem não fez nada mais do que a sua função, que é afirmar a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. A igreja precisa ter essa coragem de se posicionar contra tudo que está em desarmonia com a palavra de Deus. Não importa se é ideologia de gênero, não importa se é outra igreja ou outro pastor, seja lá quem for. A igreja precisa assumir essa disposição de sofrer. E sempre que você se posicionar contra o mundo, contra as coisas desse mundo, você vai sofrer. E aquela igreja tinha essa disposição de sofrer pelo evangelho. É por isso que ela é uma igreja digna de ser imitada. Mas há uma terceira qualidade, meus irmãos. Aquela igreja é digna de ser imitada pela sua capacidade de viver o evangelho, pela sua disposição em sofrer pelo evangelho, e aquela igreja é digna de ser imitada por causa da sua motivação em anunciar o evangelho. Essa é a terceira característica daquela igreja, a sua motivação em anunciar o evangelho. Note que os versos de 8 a 9, ele vai dizer o seguinte: versos de 8 a 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não haver necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. E como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus para o servirem. A maior motivação em anunciar o evangelho por parte daquela igreja era a motivação de servir ao Senhor. Note que antes aquela igreja servia aos ídolos. Aquela região ali, meus irmãos, era uma região
de extrema idolatria. Havia Deus, havia imagem de deuses para tudo que era gosto. Havia até um altar, um Deus desconhecido. A idolatria era algo visível na vida daquela igreja. Mas a partir do momento que Paulo vai ali, prega o evangelho em poder, com o auxílio do Espírito Santo, aquelas pessoas se convertem. E ao se converter, abandonar os ídolos, voltar-se dos ídolos para Deus, aquelas pessoas encontraram a motivação correta para evangelizar. E qual é a motivação correta? Servir a Deus. Conhecer a esse Deus. O conhecimento de Deus foi o que motivou aquelas pessoas a anunciarem o evangelho. Meus irmãos, talvez a gente precise ser como o profeta Isaías. O profeta Isaías tem uma revelação de Deus. Ele tem uma nova visão e ele conhece a Deus de uma forma maravilhosa. E o que Isaías faz com aquele conhecimento que ele recebe? Ele automaticamente motiva o seu coração para anunciar as grandezas daquele Deus. A sua maior motivação para anunciar o evangelho é o conhecimento maravilhoso desse Deus que você tem. Esse Deus gracioso que lhe amou quando você estava no lamaçal de pecados. Esse Deus gracioso que tem mantido e tem conservado a sua fé até o dia de hoje. Não há motivação maior para propagar o evangelho do que esse conhecimento de Deus que nós temos. E todo conhecimento que você tem de Deus deveria lhe motivar a desejar que as outras pessoas conheçam esse Deus. Lembram da mulher samaritana? Ela conheceu a Jesus. E aí, depois de conhecer a Jesus, depois de beber da água viva, depois de receber e transformar o seu interior como uma fonte que flui de água viva, ela pega e se retrai. Ela vai para casa, ela se senta e fica com aquela felicidade só para ela. Não é isso que a mulher samaritana faz. Quando ela encontra o Salvador, quando ela conhece o Salvador, quando ela conhece o Deus que se encarnou, automaticamente aquela mulher sai correndo para anunciar o conhecimento desse Deus maravilhoso e gracioso que se mostra na pessoa bendita de Jesus. Meus irmãos, essa era a motivação daquela igreja para anunciar o evangelho. Eles queriam servir a Deus com todas as suas vidas. E meus irmãos, uma igreja fundada em 21 dias, levando em considerar que Paulo pregou a cada sábado ali, 3 sábados. A igreja conseguiu ganhar anunciar o evangelho a toda a Grécia. Macedônia e Acaia eram nomes antigos para a província da Grécia. Uma província extremamente extensa. Mas aquelas pessoas conseguiram fazer ressoar. A ideia do texto aqui, repercutir, é como um sino que bate forte e as pessoas escutam de longe. Aquelas pessoas estavam motivadas a anunciar o evangelho, mesmo com toda a escassez de recursos. O perigo das estradas, a dificuldade de correspondência, assaltos. Aquela igreja tinha todos os tipos de dificuldades a enfrentar para compartilhar e para anunciar o evangelho. Mas o que nós vemos aqui é uma igreja tão motivada para anunciar o evangelho que eles romperam qualquer limitação. Qualquer limitação que tivesse ali, eles romperam e anunciaram o evangelho a uma região vasta. Isso deveria, meus irmãos, nos motivar também. Hoje nós temos todos os recursos disponíveis. Nós temos igrejas que enviam, nós temos tecnologia, nós temos Bíblias de todas as formas, comentários bíblicos, nós temos literatura suficiente. Mas o que nós vemos são igrejas que não estão motivadas a anunciar o evangelho. Se conformaram em ficar em 4 paredes.
e ignorando a missão para o qual ela foi chamada. Temos aqui uma igreja motivada em anunciar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Era uma característica daquela igreja. E, portanto, ela deveria ser imitada. Deixe-me concluir, meus irmãos. O que será que Paulo, se Paulo ainda estivesse vivo hoje, o que será que Paulo diria da Igreja Batista de Apodi nesses 55 anos de fundação? Será que Paulo poderia olhar para a nossa igreja hoje e romper a Deus, como ele rompeu no verso 2, numa ação de graças? Será que Paulo, ao lembrar da Igreja Batista de Apodi, estaria com o coração cheio de gratidão a Deus, a ponto de estar constantemente mencionando a nossa igreja nas orações dele? Porque ele vê na nossa igreja uma disposição em sofrer pelo Evangelho, porque ele vê na nossa igreja uma capacidade de viver esse Evangelho, porque ele vê na nossa igreja uma motivação para anunciar esse Evangelho. Será que Paulo é capaz de ver na nossa igreja, de enxergar na nossa igreja essas características? E deixe-me dizer, meus irmãos, igreja não é coletivo, igreja não é esse prédio, igreja é você que me escuta. É você quem tem que viver o Evangelho. É você quem tem que ter disposição em sofrer por esse Evangelho. E é você quem tem que anunciar esse Evangelho. Nós somos desafiados a esse texto. Nós somos desafiados a imitar essa igreja. Que o Senhor nos ajude a imitar essa igreja. E não imitar tantas igrejas que não são dignas de ser imitadas. Igrejas que prezam muito mais o dinheiro do que as almas. Que prezam muito mais o status do que a santificação. Uma igreja que ama muito mais aquilo que Jesus pode oferecer do que a quem Jesus é. Que Deus nos abençoe. Amém.